movimento adventista, o que é para o senhor o evangelismo? Como o senhor vê o evangelismo no movimento adventista? Bem, eu vejo como uma parte muito importante. Eu já disse que acho que as publicações são a parte mais importante, né? Mas eu talvez não devesse dizer isso no sentido absoluto, não? Porque o evangelismo é muito importante, não há dúvida, e especialmente quando se serve da nossa literatura, então, não é, promovendo a nossa literatura, de maneira que os ouvintes ouçam e leiam também a nossa mensagem. Mas o evangelismo, que está sendo muito promovido, é de uma importância muito grande, não há dúvida. Foi o que converteu minha mulher, pelo menos em grande parte, né? Escuta, uma outra perguntinha. O senhor sabe que o mundanismo sempre existiu na igreja, através dos séculos. Na sua opinião, qual é a causa do mundanismo na igreja hoje, agora? Na sua opinião? Essa pergunta está meio difícil. Eu acho que se uma pessoa se converte verdadeiramente, ela abandona o mundanismo, né? Abandona as modas indecentes. Falando ainda em moda, a irmã White diz que se a moda é decente e não atenta contra a saúde, não há mal em seguir. Porque há pessoas que combatem, por exemplo, esse vestido comprido, o longuete, o meio comprido, né? Não podemos combater, porque é decente e não atenta contra a saúde também, não é? Mas o que é que nós estamos falando então agora? Sobre o mundanismo. O mundanismo, sim. Não são só as modas, né? Há outras coisas, diversões mundanas, né? As diversões levam de arrasto alguns nossos, né? Há aí uma falta de parte a parte, eu acho. Os jovens querendo diversões demais e os pastores não dando bastantes recreações. Eu tenho uma carta aí que eu recebi ontem, uma carta de um pastor que pede que eu, no consultório, anime os pastores a darem mais atenção aos jovens, né? Porque os jovens precisam de ter suas recreações, suas diversões, né? Agora, os jovens que vêm do mundo querem diversões demais, não? Precisam, então, também aprender a encontrar coisas recreativas em trabalhos missionários, em visitas, em distribuição de folhetos, em tudo isso, não é? Mas o mundanismo é o pior inimigo nosso e é o que Quais mais... seriam mais algumas causas de que o mundanismo na igreja hoje? Causas. Que leva ao mundanismo. Por que a igreja é tão morna hoje? O que leva ela a esta mornidão, na sua opinião? Bem, eu acho que é a falta da leitura da Bíblia e do Espírito de Profecia. Porque uma pessoa que lê, um jovem que leia Mensagem aos Jovens, um adulto que leia Desejado, que leia Lar Adventista é extraordinário, Orientação da Criança. Os que leiam esses livros, eles se afastarão do mundanismo, eu acho. E agora uma pergunta mais dura. Na sua opinião, por que o ministério hoje está sendo atingido por um automatismo e uma indiferença para com o trabalho? Muitos trabalham por um salário. Por que isto está ocorrendo? O ministério, entre o ministério. Sim. Aí nós temos que convir que é a falta de verdadeira conversão, não é? Eu acho que há um pouco demais da parte de muitos jovens o desejo de ter o título de pastor, não é? Há pais que querem por tudo ter um filho pastor, não é? Às vezes o filho não tem vocação para o pastor. Nós temos lá no IASP o caso de um que foi pastor e que hoje faz até macumba, pelo que me disse a esposa outro dia, coitada. Às vezes há demais o desejo de ser pastor sem pensar nas responsabilidades que isso envolve, não é?
Porque é bonito, não há dúvida, estar à frente de uma congregação e depois, gostei muito desse irmão e tal, o irmão, que pregador que é e tal. É interessante isso, né? Mas por isso o pregador deve esconder-se atrás de Cristo, né? Cristo é que deve aparecer nas pregações. Até o irmão White diz que em cada sermão deve haver uma referência a Jesus, não é? Bom, é claro que Jesus é a base de tudo, né? Mas há isso, eu acho, o desejo de brilhar por si mesmo, em vez de brilhar por Jesus. Há falta de humildade, talvez, não? Um rapaz uma vez foi encarregado de dirigir um culto pôr do sol, parece que era uma coisa assim, um culto rápido, não? E ele foi derrotado, não? Ele subiu todo, não, agora eu vou brilhar perante esse pessoal, tá? Mas subiu derrotado, não? Então, depois ele perguntou para o pastor, como é, pastor? Eu me preparei e tal, como é que eu não me saí bem? Então o pastor disse, se você tivesse subido para o púlpito como desceu, teria descido como subiu. Quer dizer, ele foi todo orgulhoso, confiando em si, né? Mas foi derrotado. Então ele devia ter ido, não confiando em si, confiando em Jesus. Então ele teria descido satisfeito, né? Eu acho que há esse perigo de o pastor querer impor-se pela eloquência, não? Pela formosura das frases, tudo isso. Tem lugar também, não há dúvida, mas secundário, não? Ser o segredo é fazer aparecer Jesus, né? Pregar a Jesus. Certo. Certo? Uma perguntinha. Quem é culpado pelo mundanismo dentro da igreja? Quem é que traz mais mundanismo para dentro da igreja? Os jovens de 15 a 20, os de 20 a 30 ou os mais velhos? Isso não Na sua opinião? Saber. Eu acho que quem entrar no mais mundanismo, dessas três classes, sem muita diferença, são de 20 a 30, não é que você disse? Sim. Porque os outros, os jovenzinhos aceitam a verdade, naquele entusiasmo e tal, né? Depois arrefece um pouco aquele primeiro amor, então já as coisas do mundo seduzem mais. Agora, mas as três classes, eu penso que não há muita diferença entre as várias influências, né? Infelizmente, muitos adultos dão mau exemplo. Muito bem. Agora vou lhe fazer duas perguntas que o senhor vai pensar um pouquinho para responder. Durante a sua vida toda de trabalho, o senhor fez um ministério na obra de publicações. Eu quero saber uma experiência, uma história, um fato ocorrido. Pode ter sido através de cartas, pode ter sido pessoalmente, pode ter sido como o senhor imaginar e quiser. Qual foi a experiência que durante a sua vida mais lhe agradou, que mais alegria lhe trouxe? Bom, uma ou duas, como o senhor quiser. Às vezes a gente tem mais coisas, né? O que traz muita alegria é receber uma carta dizendo: seu conselho me ajudou. Agora, nesse ponto... Uma experiência específica. Sim, uns versos que eu fiz, Volta Irmão, vocês conhecem, né? Essa poesia tem me trazido muita satisfação. Eu soube que a associação mandou imprimir para um trabalho de resgate dos jovens, não? E tenho recebido testemunhos de pessoas que foram ajudadas e que voltaram à igreja por meio dessa poesia. Esses versos eu fiz com vista a um irmão de Santo André que deixou, nem me lembro do nome dele, um irmão que teve uma conversão bonita e ajudava bem na igreja, de repente deixou tudo, né? Então eu escrevi pensando nele.
volta, irmão. E várias pessoas já me disseram que ou elas ou outras pessoas voltaram à igreja por causa disso. De maneira que, quando eu vejo que uma coisa que Deus me ajudou a fazer traz fruto, é uma alegria para mim. O fato de saber de alguém que se converteu é a maior alegria que o cristão pode ter, não é? Me diga agora o contrário. O que foi que mais lhe entristeceu na sua vida de trabalho? Uma experiência que lhe trouxe tristeza, lhe trouxe amargura, coisa parecida.